queria agradecer os irmãos que me receberam nesse roteiro, os irmãos em Abaeté, casa da irmã Valdinéia, os irmãos em Garapé-Miri, Mamangal, Altamira, Medicilândia, Goiânia, e faltou Uberlândia, né? Próxima vez a gente passa por Uberlândia, talvez na volta, né? E agradecemos. É bom a gente aproveitar enquanto as pessoas nos recebem. É ruim quando começa a fechar a porta, mas enquanto recebe é uma bênção, né? A gente fica feliz. Bom, eu vou ler uma escritura que fica em São Mateus, capítulo 31, ou São Mateus 12, versículo 31 e 32. São Mateus 12, 31 e 32. Diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós sabemos e temos aprendido através do profeta que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a obra de Deus ao diabo. É atribuir aquele ministério do dia ao diabo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, e quem fala aqui não somos nós, como seres humanos mortais, e não desejamos que ninguém blasfeme. Como diz a palavra, que o desejo de Deus era que todos fossem salvos, né? Chegasse ao pleno conhecimento da verdade e todos fossem salvos. E o nosso desejo era que esta mensagem, hoje, profetizada novamente por João, todos chegassem a esse conhecimento e fossem salvos, né? Se preparasse para o arrebatamento. Mas nós sabemos que não é assim. Mas eu vou ler aqui na mensagem pergunta e resposta número 2, pregado em 23 de agosto de 1960, Jeffersonville, Indiana, EUA. Parágrafo 148, pergunta de número 17, né? É parte já da pergunta deste parágrafo, tá bom? Eu vou ler aqui. Irmão Brana, a que se refere Jesus em Mateus 12, versículo 32? Onde Jesus disse: qualquer que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Por favor, explique-me este versículo da Escritura. A irmã Brana diz: obrigado. Tem o nome do homem assinado, ele é um ministro. Muito bem, irmão, você é um teólogo? A irmã Brana diz: eu não sou, porém gostaria de dizer isto, que Jesus disse: qualquer que falar contra o Espírito não lhe será perdoado. Em outras palavras, para colocar o restante das Escrituras, todo pecado será perdoado ao homem, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Blasfêmia contra o Espírito Santo é zombar, falar com respeito a, quer dizer, falar com respeito à mensagem do dia a qual está sendo pregada e vindicada por Deus. Quando a pessoa, fala com respeito, ridicularizar, fazer algo como isso, é quando você cruza a linha entre o bem e o mal. Misericórdia, né, irmão? A gente tem misericórdia, pede por misericórdia, porque isso, queira ou não queira, é uma sentença, né? E a gente pede às pessoas, né? A gente não deseja que ninguém blasfeme desta mensagem do dia. Mas é o que é que a gente tem visto as pessoas, que elas não têm temor de Deus. Se pelo menos elas fossem igual a Gamaliel, né? Que quando viu os discípulos fazer aqueles feitos, aquelas maravilhas,
e eles queriam perseguir. Ele disse: não, deixa este povo, porque teve um aí que não teve sucesso. Se ele for de Deus, ele vai prevalecer, ele vai vencer, ele vai prosperar, mas se não for, vai reduzir a nada. E não se trata, se a gente perseguir esse povo, e por um acaso ele for de Deus, a gente vai estar perseguindo, vamos estar pelejando contra Deus. E é o que as pessoas hoje fazem, por falta de um entendimento, por falta de um novo nascimento, por falta de um temor, né? Hoje as pessoas, elas estão sem temor. Elas não têm temor pela palavra de Deus, elas não têm reverência da palavra de Deus, ela de respeito, elas nem têm o respeito, né? Porque uma pessoa sensata, uma pessoa posicionada, que realmente lesse a Bíblia e entendesse, lesse a mensagem do irmão Brana, que a Bíblia fala que Jesus disse que iriam nos conhecer verdadeiramente se nós amássemos uns aos outros. Não é verdade? Então, quando você ama, você não fala mal. Quando você ama, você não ridiculariza. Você não zomba, né? Porque você ama, né? O amor cobre multidão de pecados, mas hoje as pessoas, elas não são assim. Elas blasfemam mesmo contra a mensagem. Eu vou continuar aqui. Esse quem está aqui, quem é maior do que Salomão, né? Quem é mais do que Salomão. Essa mensagem é pregada em 6 de março de 1964, tá? Foi em Dallas, Texas, EUA. Parágrafo 5. Nós encontramos no começo de nossa escritura, esta noite, onde nosso texto é encontrado que Jesus estava discutindo com os fariseus. E eles os estavam repreendendo porque não tinha entendido. Um homem que havia sido treinado por teólogos procurava pelo seu tempo, aparecimento. Então, quando ele chegou, eles o confundiram, chamaram um demônio. Eles diziam que o ministério que ele tinha era do diabo. Já pensou? Aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles saduceus, que era para reconhecer aquele ministério, eles blasfemaram contra aquele ministério, eles ridicularizaram, eles zombaram, né? Disseram até que ele era um feiticeiro. Aí, continuando, porque ele podia discernir os pensamentos que estavam em seus corações. Estava acontecendo, o irmão Brana estava pregando isso, estava acontecendo no ministério dele, de primeira etapa, né? Primeira e segunda etapa, aonde ele discernia a intenção do coração. Ele estava discernindo a intenção do coração, e aquelas pessoas, o mesmo espírito, irmão, porque o espírito ele não morre, o espírito ele só campeia, o espírito só muda de pessoa. Assim como o Espírito Santo, ele só muda de mensageiro, ele muda de profeta, ele muda de homem, o diabo também muda com os seus. Ele só faz mudar. É o mesmo espírito, é o mesmo demônio, e cada vez mais, assim como Deus vem em porção dobrada, porque hoje Deus está em porção dobrada, ele está repetindo novamente, né? O Espírito Santo para nós está repetindo com o meu livrinho, está repetindo novamente para nós, e o diabo também está em porção dobrada nos seus. Então, o diabo sempre teve ódio dos filhos de Deus. E quem persegue os filhos de Deus, não é os eleitos, é os não eleitos que perseguem, né? Porque um eleito, ele não persegue o outro eleito. Quando você vê uma pessoa zombando, uma pessoa criticando, é porque ela não tem eleição. Porque se ela tivesse eleição e predestinação, jamais ela faria isso. Aí continuando, é por isso que eles pensaram, eles pensaram ser uma espécie de feiticeiro, ou como um adivinhador, e qualquer pessoa conhecia o que eram espíritos maus. Então, chamar a obra de Deus de um espírito mau era blasfêmia. Ele disse que os perdoaria por isso, porque, agora você pode prestar atenção, que o mesmo ministério de Jesus, quando ele esteve na terra, você pode ver em São Mateus, capítulo 10, no versículo 5 e 6, ele dá ordem aos discípulos para eles não irem pelo caminho da gente, nem dos samaritanos.
mas para eles irem às ovelhas perdidas de Israel. Você pode ver. Então, o ministério de Filho do Homem ali era para os judeus. Por isso que a Bíblia diz: veio para os seus e os seus não receberam. Agora você vê o ministério do entardecer, né? Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7. No tempo da tarde haveria luz. Era uma repetição de ministério. Então você pode ver que a mesma coisa que aconteceu com Jesus aconteceu com o Filho do Homem aqui no Ocidente. O que aconteceu lá? Deles zombarem, deles blasfemarem, e eles chegaram a dizer que toda blasfêmia contra o Filho do Homem seria perdoado. Mas quando viesse o Espírito Santo, porque Deus estava dando aquela oportunidade? Porque o Espírito Santo viria e esclareceria aquela mensagem. E quando o Espírito Santo viesse com esclarecimento, não teria perdão. Novamente a coisa se repete aqui. Quando ele estava como Filho do Homem, até ele perdoaria. Mas quando o Espírito Santo revelasse esses selos, abrisse esses selos, desvendasse esses mistérios, e João viesse e comesse esse livrinho novamente, blasfemar contra isso, não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Que não tem perdão, porque hoje nós estamos esclarecidos o que é a terceira etapa. Se nós falamos de terceira etapa, é porque a Bíblia, desde o ministério de Noé, o ministério de Moisés e os demais ministérios, todos tiveram sua primeira e segunda etapa. É você ler a mensagem Almas que estão em prisão, que está recheada, mostrando os ministérios. Ministério de Jesus, primeira e segunda etapa. E terceira etapa. Terceira etapa é batismo com o Espírito Santo. É batismo com o Espírito Santo. Eu vou continuar. E ele disse que o perdoaria por isto, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda para sensibilizar seus corações e para colocar em condição tal que eles entendessem a Deus. Você compreendeu? Quer dizer, eles entendessem a Deus. Então o Filho do Homem blasfemar contra o Filho do Homem, ele perdoaria, mas quando viesse aquele Consolador, não teria perdão. Quando viesse o Espírito Santo mesmo, nos apóstolos, não teria perdão. E hoje, novamente, o ministério do Filho do Homem, aqui no Ocidente, depois que ele veio, manifestou a sua obra de primeira e segunda etapa. Pecar contra ele teria perdão. Mas depois da abertura dos selos, porque ele abriu os selos, revelou os selos, mas foi proibido dele explicar para alguém. Mas quando este alguém viesse e abrisse, estabilizasse e abrisse a revelação toda, para a gente compreender, entender, provar deste bom dom celestial, e a gente recair, blasfemar, criticar, ridicularizar, é pisar novamente do sangue e não tem perdão. Não tem perdão. Não é que a gente queira, isso, é porque a palavra, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra de Deus, ela tem que cumprir. Ela tem que cumprir. Não somos nós, é a própria palavra. Olha só, vou continuar mais um pouquinho. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, né? Blasfemar contra essa terceira etapa não tem perdão. Blasfemar contra o ministério hoje não tem perdão. Ridicularizar, e eu ainda vou ler aqui que você vai ver, ridicularizar o homem do dia. Hoje, depois da gente ter, do ano 2000 para cá, um esclarecimento do que são os 7 trovões, que são as revelações contidas dentro destes 7 selos, ter ao esclarecimento que o Cordeiro teve que deixar o seu lugar de intercessão para poder desatar estes selos. Depois da gente ter esclarecimento deste novo nome de Deus,
E você criticar, ridicularizar, é blasfemar contra o Espírito Santo e não tem perdão. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, note, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, principiar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem. A mensagem dele foi a terceira puxada. A mensagem dele não foi primeira e segunda. Contra essa teria perdão, mas quanto a essa terceira etapa, não tem perdão, não tem misericórdia, porque as pessoas estão ridicularizando da própria obra, atribuindo a obra do Espírito Santo nestes últimos dias ao diabo. Ao diabo. Aí vamos continuar para declarar sua mensagem. Vem a primeira puxada, a cura. Segunda puxada, a profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. O mistério revelado. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profeta. Mas a única maneira do profeta ser vindicado é pela palavra. Lembre-se, a terceira puxada foi. Quem fala isso não somos nós. Nós só repetimos. E não somos papagaio. Não somos papagaio porque papagaio não tem uma inteligência. E nós temos uma inteligência. Essa inteligência é a mente de Cristo. É o próprio Espírito Santo. E você blasfemar contra isso, você está blasfemando, não é contra mim, você pode falar mal, pode ridicular, eu sou homem, mas você falar, quando você ficar contra esta mensagem que é pregada do ano 2000 para cá, você está contra Deus. E se você tinha que se ajoelhar neste momento e pedir misericórdia por sua alma, pedir misericórdia. A terceira puxada foi a abertura deste selo para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vem isto, a congregação diz amém. É muito bom isso, Mas isso é quando, depois dessa terceira puxada, quando ela é aberta, que ela se manifestou e foi proibido, aí se levanta os blasfemadores. Aí é hora dos blasfemadores se levantar, amém? Então é nesse dia, quando estas coisas é para acontecer, que Janes e Jambre, os personificadores, blasfemadores, aparecerão novamente, blasfemando, ridicularizando, atribuindo o que o homem de Deus está pregando ao diabo. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no século do grande trono branco de juízo, nem naquele dia vai ter perdão. Novamente, tudo é novamente, João está profetizando novamente, outra vez isso está acontecendo, Esse Janes e Jambre aparecerão novamente, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original para fazê-la. Eles aparecem para personificá-la, não somente personificá-la, mas blasfemá-la. Eles aparecem, esses copiadores, irmão, eles só aparecem depois quando aparece o original. Agora é fácil todo mundo levantar e dizer que tem, e pregar, dizer que tem, e que pode pregar, e que pode profetizar. Mas você tem que saber que do ano 2000 para cá, teve alguém para se colocar de pé. Hoje, se estão blasfemando, se estão contra, é porque ouviram de alguém. Exatamente certo. Aí ele diz, São Mateus 24, falsos ungidos, homens blasfemando, blasfemador. E aí vamos continuar aqui. Vou continuar mais a mesma mensagem. O Espírito Santo não tinha vindo ainda para sensibilizar seus corações, para colocá-los em condições tal que eles entendessem a Deus, Aí aqui em São João 16, verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. O irmão Branham tinha, assim como Jesus tinha muito que dizer,
Mas naquele momento, naquele corpo, naquele ministério de Filho do Homem, os discípulos não poderiam suportar. Eles precisariam da descida do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, para poder suportar. O irmão Branham tinha muita coisa a dizer, falar sobre selo, falar sobre novo nome. Você pode prestar atenção que quando ele foi pregar perguntas e respostas sobre selo, as pessoas estavam falando era de cura divina. Não entenderam nada do que o irmão Branham estava fazendo. O irmão Branham podia se colocar de pé: eu tenho muita coisa para dizer. Mas quando vier aquele Consolador, o Espírito Santo, comendo este livro outra vez e profetizando a povos, nações, línguas e reis, aí ele vai poder estabilizar a igreja. Ele vai poder abrir o entendimento do coração da igreja. Aí é nesse dia que quem ficar contra, quem blasfemar, não há perdão. Hein? Os corações deles estavam muito longe de Deus. Tudo que eles conheciam era a fria teologia da lei. E eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo, né? Eles não tinham recebido a terceira puxada. Mas ele disse: quando o Espírito Santo tiver vindo e fizer a mesma coisa, falar contra... Quando o Espírito Santo estiver vindo e fizer a mesma... Irmão, é o mesmo Espírito Santo que esteve em Branham revelando. É o Espírito Santo que está novamente aqui neste ministério do ano 2000. Mas ele disse: quando o Espírito Santo estiver vindo e fizer a mesma coisa, falar contra aquele, nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. É o Espírito Santo novamente, as pessoas não estão percebendo. Isso aqui não é obra do homem. Isso aqui não é obra do homem. Isso daqui é obra do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo tem esclarecido o que o irmão Branham não pôde esclarecer, o que o irmão Branham não pôde dizer. Hoje tem um que se levantou, o Espírito Santo, nele, é o Espírito Santo. E negar isso, ridicularizar isso, falar mal disso, zombrar disso, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mensagem: porque clamas, fala. 14 de julho de 1963, parágrafo 123. Olha o que o irmão Branham diz: outro dia um homem ministro batista tomou esse retrato do anjo do Senhor e riu dele. Riu dele, vem, isso é blasfêmia, vem, não há perdão para isso. Já pensou aquele homem ouvindo uma coisa dessa? Ele ia dizer que o irmão Branham estava falando mal dele. O irmão Branham diz: ele riu, ridicularizou. Aí continuando aqui, a mesma mensagem 124, isso é o que Jesus disse: a blasfêmia, quando você o vê fazendo a mesma coisa, a obra que Cristo fez. Irmão, aqui a mesma obras maiores foi que o irmão Branham fez. São João 14, 12, obras poderosas, obras grandiosas. Mas aqui João está fazendo obras poderosas. É a mesma obra que Cristo fez. Foi Cristo. Cristo é os selos. E você ridicularizar isso é você blasfemar contra o Espírito Santo. É isso que Jesus disse: a blasfêmia, quando você o vê fazendo a mesma obra que Cristo fez. Ele disse: quando eles têm visto estas obras em Cristo, ele era o sacrifício. E eles chamaram de Beelzebu, um demônio, porque ele estava fazendo isso. E agora eles dizem, ele disse: eu lhe perdoo por isso. Porém, quando vem o Espírito Santo para fazer a mesma coisa, porém, quando vem o Espírito Santo em Apocalipse 10, do 8 a 11, você sabe por que eles não blasfemaram? Porque foi proibido deles, de Branham falar, do irmão Branham falar. Então eles não puderam blasfemar. Mas agora, quando João vem pregando essas coisas, fazendo a mesma obra que Cristo fez na mensagem do sétimo anjo, ridicularizar, sorrir, falar mal, é blasfemar contra o Espírito Santo, e não tem perdão.
Porque ao nascer do sol, 202, Cristo é os selos que foram abertos. Cristo é os selos que foram abertos e revelados. Você falar uma palavra contra isso, nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Continuando. Mensagem acusação. Estou encerrando, meus amados. Mensagem acusação, 7 de julho de 1963. Tá bom? Vocês me perdoem. Vocês me perdoam, está demorando um pouco, né? E também a gente é um pouco pesado de língua, a gente nunca pensou nisso, né? Mas é Deus que faz tudo, né? A gente tem só que agradecer, amém? Acusação 129. Portanto, eu acuso este grupo de clérigo, eu acuso esta geração no nome do Senhor Jesus Cristo, sob a autoridade da palavra de Deus, vocês o estão crucificando novamente. Eles crucificaram no ministério do irmão Brana. E o que é que João faz? Hein? Come o livrinho e profetiza outra vez. Profetizar outra vez é profetizar de novo, é profetizar novamente. Então eles estão crucificando de 2000 para cá Cristo novamente. Eles estão crucificando. E olha o que acontece novamente. Note 130. Eu acuso esta geração. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus vindicada num homem. A palavra de Deus vindicada num homem. E rir deste homem, falar mal deste homem, ridicularizar este homem, chamar este homem de Satanás, é blasfemar contra o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.